E ali no hospital onde nós estávamos, Deus alegrou muito o meu coração. Deus falou muito assim comigo em certas situações ali, que Deus fez acontecer por glória, honra e glória do nome dele. No quarto que eu estava com a minha mãe, entrou uma mulher e o Senhor Jesus tinha revelado que ele ia entrar com ela na cirurgia e ia sair com ela na cirurgia. Só que a gente, filho, a gente fica meio assim, temeroso, porque a gente sabe que é uma situação difícil e a situação dela era uma situação muito complicada. Então não era fácil, assim, o médico não garantia nada. As palavras do médico nessas horas, elas têm muito valor, né? Claro que a gente tem que olhar mais as palavras de Deus. Mas vejo o trabalhar de Deus. Daí ela passou pela cirurgia, foi para o quarto. E ali, após uma hora que ela estava no quarto, entrou uma senhora ali. E aquela senhora estava para fazer uma operação de pneumonia. Já tinha vindo de um outro hospital que estava internada. Entrou e já iam, dali um pouco, já iam levá-la para a mesa de operação. E eu ali falando de Deus com a mãe, comentando com ela as coisas de Deus, e falando que Deus é bom, e a mãe falando da fé dela, né? Falando dos milagres que Deus fez na vida dela, quando ainda ela era jovem. E aquela mulher nos cumprimentou, entrou meio com uma cara fechada, deitou na cama e nós continuamos falando de Deus. Dali a pouco aquela mulher dormiu, e nós continuamos falando de Deus, e a mãe dormiu, e eu fiquei ali pensando, falando com Deus. Por volta de umas 10 horas da noite, o médico voltou no meu quarto e falou para aquela mulher assim, ó, nós vamos fazer mais um raio-x e depois nós vamos levar a senhora para a mesa de operação. Conforme der novamente o resultado que deu, nós vamos levar a senhora para a mesa de operação. Daí ela pegou e daí ela falou conosco, começou a lamentar a situação dela, falar, vão me cortar, vão me abrir. E por que me abrir, por que me cortar, e eu não quero ser cortada. E os filhos dela ligavam um atrás do outro, ligavam atrás dela para saber dela. E ela preocupada, bastante abatida com aquilo. E daí eu vi ali que estava um trabalhar de Deus, mas eu não sabia que atitude tomar para que Deus viesse, né, confirmar a minha vitória, né. Daí foi que ela foi lá fazer o exame, nós começamos a falar de Deus para ela, de Deus para ela. E depois ela veio relatar onde que ela conseguiu um milagre. Daí, dali por volta de 2 horas da manhã, o médico voltou com os exames. Ela não podia comer nada, falei, se operar. E falou para ela assim, você não vai mais se operar, porque você está com água no pulmão e essa água secou, instantaneamente secou. E então você não vai operar mais e amanhã você vai ganhar alta. Quer dizer, a mulher entrou, em questão de 6 horas, a mulher entra com diagnóstico que é operar, e daí a pouco o diagnóstico da mulher está melhor do que o da minha mãe, já estava indo embora de novo. Daí, quando o médico falou que ela não ia se operar mais, ela falou para nós assim, ela falou assim, sabe, vocês estavam aí falando de Deus, eu virei para o canto daqui da minha cama, porque eu não queria falar com ninguém, e eu falei para Deus, que se Deus existisse mesmo, os deuses dos crentes, então que Deus fizesse um milagre aqui comigo e eu não me operasse. Daí depois que eu saísse daqui, eu vou para uma igreja. Daí eu falei para ela, até comentei depois com ela, ela falou, então Deus recebeu um milagre. Deus, até que fiquei o tempo todo que eu estava lá, falar para ela que ela era a mulher do milagre, né? Porque Deus fez um milagre na vida dela. E ela saiu dali do hospital e foi para casa sem precisar se operar nem nada. Daí ela comentou para mim que ela ia numa igreja e eu falei de Deus para ela, falei que igreja que ela poderia ir, que Deus ia confirmar o milagre que Deus fez ali nela, né? Em seguida ela saiu, eu fui para lá embaixo, quando estava nos corredores lá, encontrei uma senhora, a mulher também estava desesperada com a filha na UTI, e eu não pensei 2 vezes em falar de Deus para aquela mulher. E Deus foi falando ali que ela era uma desviada e tinha que voltar para os caminhos do Senhor, senão ela ia perder a filha dela. Amém? Então Deus, ele não tem... O Senhor Jesus, ele é direto. Se Deus precisar tirar um filho teu para você se converter, ele vai tirar. Amém? Porque o Senhor Jesus, ele não olha, não. A filha dela já é convertida, estava lá na mesa da UTI.
sendo operada. E ela era uma desviada. O Senhor Jesus estava falando que ia recolher a filha dela se ela não se voltasse para a presença dele. Porque o Senhor Jesus, ele nos prepara para salvar. E quando nós estivermos salvos, completamente salvos, ele nos leva. Porque ele não quer que nós pequemos mais, ele nos venha perder salvação. Então, o dia que você estiver preparado, o Senhor Jesus te leva. Amém? É assim, nós estamos num caminho de preparação para a eternidade. O dia que eu estiver 100% preparada, o Senhor Jesus vai me levar. Amém? E assim você, glória a Deus. E ali nós no quarto, novamente, entrou uma moça. E a moça também com o mesmo problema da senhora que saiu dali. Pneumonia, ia ser operada também, rapidamente. Daí nós comentamos um milagre daquela senhora. E a moça falando que a casa dela tinha assaltado e tinha acontecido um monte de coisa ruim na vida dela. Tinha perdido um parente um dia antes. E daí estava ali internada para ser operada. Uma moça de 22 anos. E o que eu entendi disso? Entendi o trabalhar de Deus. Deus estava colocando pessoas ali que Ele queria entrar na vida daquelas pessoas. E eu não estava ali por acaso. Eu estava ali porque Deus tinha que fazer com que eu encontrasse com aquelas pessoas. Glória a Deus. E essa moça, ela entrou, e daí eu falei para ela de Deus, ela da quadrangular, não era desviada, comecei a falar de Deus com ela, falar de Deus com ela. E ali, ela entrou com o diagnóstico de pneumonia. Quando nós estávamos saindo, ela já tinha ganhado alta também. No outro dia nós ia sair, e ela ficou para ganhar, nós saímos naquele dia, no outro dia ela ia sair e já tinham dado alta para ela. E até ela se assustou, né, porque ela falou, nossa, mas o médico vai me operar? Eu falei, não vai te operar não. Deus entrou com providência e você está curada. E ela creu, recebeu a cura e o médico confirmou a cura dela. E ali, né, o esposo dela, católico, enfermeiro, que ela trabalha no hospital, entrou no quarto. Na hora que o esposo dela entrou, Deus falou, você faz uma oração para os dois aqui agora. E eu falei, é para já, né? Vou pensar 2 vezes. Fui, fiz oração para aquele rapaz, fiz oração para aquela moça. O rapaz na hora falou assim, se a minha esposa, ela não se submeter à operação, eu vou para uma igreja. Eu sou católico roxo, mas eu vou se tornar crente. E dito e feito que eu falei assim, aí você falou a linguagem de Deus. Você colocou Deus, né, contra a parede. Agora você vai ter que cumprir com a tua palavra perante Deus, porque a tua mulher está curada. E dito e feito, a mulher dele estava curada. E eu orei e falei para ele, dando livramento para ele dos roubos que entraram na casa dele. Roubaram tudo dentro, chegaram no caminhão, tiraram todos os móveis da casa e não foram embora. Deixaram só a casa. E os dois trabalham no hospital, não estavam em casa na hora. Então, e daí nisso o tio morreu na mesma noite. Então, muito tormento do diabo. E daí eu orei, quebrei, pedindo para Deus quebrar aquela maldição de praga que estava causando tanto problema na vida dele. E ele falou que ia se tornar crente. E eu entrego a vida deles na mão de Deus. Então eu quero dizer que Deus às vezes nos leva num lugar que nós não podemos perder a oportunidade de orar, de falar de Deus. Não precisa nós dizer, quer aceitar Jesus aqui agora? Quer ser de Deus aqui agora? Não. O resto deixa Deus trabalhar. Você plantou a sementinha, agora deixa Deus trabalhar. Amém? Então eu agradeço a Deus e eu queria dividir esse testemunho com a igreja. Que Deus, né, me usou muito ali na parte de ganhar aquelas almas para Jesus. E eu fiquei muito feliz porque no momento de tanta angústia, de tanta dor, de tanta tristeza no meu coração, Deus estava trabalhando. E é assim que Deus faz na nossa vida. Talvez você está aí lutando nessa caminhada com Deus, e a tristeza do teu coração, você não se aguenta. Mas o Senhor Jesus diz que é no meio dessa tristeza e dessa batalha que no final você vai ter uma grande resposta e um grande resultado de Deus. Amém? A campanha do sal se iniciou para nós poder estar preparados contra as ciladas e flechadas do maligno. O sal está sendo consagrado. Aquele sal vai ser consagrado 7 semanas para você levar para casa. O sal que você está levando hoje, consagrado, já é para você colocar no teu saleiro e você poder usar tranquilo. E depois, porque nós está chegando aí o mês de agosto, e o mês de agosto eu quero que você esteja preparado lá com o sal, jogando o sal no comecinho do mês de agosto. Eu quero que você jogue o sal lá pelo teu terreno, amém? Pela tua casa lá, para Deus quebrar todo o mal mesmo. Eu tenho tido uma experiência com Deus através do sal magnífica, que Deus tem mostrado, mas que eu ainda não posso revelar para a igreja.
Mas, ó, você quer que o diabo não atinja a tua casa. Você quer que o espírito da morte não atravesse o teu caminho. Se utilize das armas que Deus deu para você, amém? E as armas que Deus nos deu é o jejum, a oração e também, né, o óleo ungido, o sal consagrado. Então, não leva o sal e deixa lá num canto lá como ele fosse um nada, que nem eu falei no ano passado. No mês de agosto, ano passado, eu falei, ó, pessoa não dá bola, depois entra o mês de agosto, mês de problema, mês de dificuldade, a pessoa não está protegida, porque a proteção vem de Deus, mas você também tem que usar das armas celestiais. E o que vai acontecer? Daí você vem reclamar. E eu não quero ninguém reclamando, porque eu quero que você esteja alimentado no Espírito, na palavra, como a palavra foi pregada hoje. Glória a Deus, aleluia. Deus está bradando, e alimentado também nas armas que o Senhor Jesus te dá, amém? Então, pega, não precisa, pode ser colocado sal na água, mas de preferência o sal seja o sal puro, mesmo jogado no terreno, amém? E que o Senhor Jesus vai cortar todo laço, todo embaraço. Se você não quer jogar de dia, joga lá por meia-noite, 11 horas, um horário que você sabe que não tem ninguém na rua, você joga lá, ou que possa ter perigo de alguém ver no teu terreno, amém? Mas use da fé, amém? Para que nós não venhamos ter nenhuma surpresa. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade e eu passo ao pastor Nelson.